iniciando a gravação. Tá certo. Obrigada, meninas. Gente, boa noite, pessoal, boa noite a todas e todos. Boa noite, Keila, Iago, Danilo, Josefa, José Mário. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui, Nayara. Tudo bem, pessoal? Oi, Maria da Cruz. Gente, primeiro eu queria perguntar se tudo certo na unidade 1. Me deem um joinha aí. Se vocês tiveram alguma dificuldade de fazer a tarefa da unidade, em relação ao fórum, ou se foi tudo bem, se vocês têm alguma dúvida em relação à unidade 1, né, para a gente dar continuidade. Então, tudo certo, né? Beleza, obrigada. Ó, pessoal, então hoje a gente está iniciando a unidade 2. Deixa eu começar a compartilhar aqui meu PowerPoint, só um minutinho. Peraí, deixa eu fechar e abrir de novo, porque ele não lê. Peraí. Peraí. Bom, pessoal, eu queria, antes de efetivamente a gente começar, né, a gente lembrar um pouco o que a gente vai trabalhar nessa unidade 2, né? Essa unidade 2 é aquela que a gente vai falar sobre regulamentação, legislação e organismos no setor de transportes. Então, a gente vai abordar sobre a regulamentação e a legislação dos transportes. A gente vai tratar ainda, então, dos organismos de transportes e a relação de acessibilidade do turismo e transportes. E a gente tem como objetivo 4 principais dessa unidade: apresentar os principais aspectos da regulamentação do setor de transportes, apresentar os principais organismos do setor de transportes, apresentar os aspectos essenciais da legislação de transportes e apresentar os aspectos principais da acessibilidade no setor de transporte. Essa unidade, então, ela é uma unidade bem técnica, né? E a gente vai falar especialmente sobre o setor aéreo. O setor aéreo é que tem as principais questões relacionadas à regulamentação, né? Então, esse vai ser o foco da aula de hoje. E aí, eu queria colocar que é sempre importante a gente lembrar que o conteúdo da unidade, né, ela não se encerra na aula. É importante a gente acessar os materiais disponíveis, né, na plataforma. No caso dessa unidade, a gente tem um conteúdo
bastante importante, que é o livro de transportes turísticos, né? O livro do Palhares, que está disponível lá na plataforma. Então, eu acho importante colocar isso, porque, como eu falei na unidade 1, né? Transportes é uma disciplina que tem muito conteúdo, né? Ela é muito vasta de conteúdo. Ela tem muita coisa para a gente abordar. Então, eu acho importante a gente sempre lembrar que a gente também tem esses recursos, né? Lá no CIGA. Então, especialmente a gente tem o livro, e a gente tem um conteúdo que eu espero trazer na nossa aula 3, que é um conteúdo sobre mobilidades turísticas. É impossível a gente falar sobre turismo hoje sem falar as pesquisas em relação a mobilidades turísticas. Né? As mobilidades turísticas elas se transformaram em um paradigma dentro do campo dos estudos do turismo. Então, eu acho que a gente precisa extrapolar um pouquinho o que a gente estuda essencialmente como transportes no turismo ou transportes turísticos, né? Então, esse conteúdo, provavelmente de mobilidades turísticas, eu vou trazer na unidade 3, na nossa aula de revisão, agregada à nossa aula de revisão, e o conteúdo também sobre acessibilidade. Eu acho que não vai caber nessa aula, então ficamos aí para a nossa aula de revisão, a nossa live 3, né? Boa noite, todo mundo que está chegando aí, que eu não tinha falado ainda. Acho que na era já dei boa noite, Ana Paula, José Antônio. Oi, Germano. Boa noite, gente. Vamos lá, então. Boa noite, professora. Estamos aqui, firme e forte. Beleza, estamos juntos. Vamos lá, gente. Então, começaremos aí o conteúdo. Tá todo mundo vendo o PowerPoint, certo? Neste momento, não, professor. Só estou vendo só a senhora mesmo, mas tem. Pelo menos para mim. Agora apareceu. Tá aparecendo. Apareceu? Beleza. Oi, Marcos. Boa noite. Agora foi, né? Foi, tá visível. Sim, sim, professor. Sumiu de novo. Sumiu? Sumiu. Sumiu. Uai, estranho. Foi de novo. Tá aparecendo. Agora tá, né? Tá na tela cheia? Sumiu agora. Gente, que estranho. Ele tá parando sozinho. Olha, agora tá. Eu tô achando que ele tá parando quando eu vou colocar na tela cheia e vou ver se ele vai sair ou não. Agora foi, Saiu. gente? Saiu. Deve ser isso mesmo. Coloca na tela cheia e aí sai. Que estranho, né? Vou fechar e abrir de novo. Peraí.
Vamos ver se agora vai. Foi. Continuou, gente? Continua, tá legal agora. Tá, beleza. Então, bora lá, gente. Às vezes a tecnologia, ela faz isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Pessoal, então, como eu falei, essa aula, ela vai ser muito mais focada no transporte aéreo do que nos demais modos de transporte, porque essa questão da regulamentação ela é realmente muito importante e muito mais. A gente tem muito mais conteúdo em relação a essa questão do transporte aéreo. Mas então, repetindo, mais uma vez, para quem está chegando aí, eu recomendo fortemente que todo mundo possa dar uma olhada no livro. É um PDF que está disponível na unidade 2, é um livro chamado Transportes Turísticos, do Palhares. Ele é uma referência nessa área de estudo dos transportes relacionados ao turismo. E aí a gente vai ter mais conteúdos em relação a esses tópicos nos demais modos de transporte, né? Então, é aquela questão, né? Os conteúdos da disciplina, elas não se encerram nas lives, né? É importante também que os materiais, eles sejam acessados também. Bom, para começar, é importante a gente falar, então, da importância do setor aéreo, né? Qual a importância do setor aéreo para um país, para uma determinada localidade? Ele é um setor profundamente estratégico para a segurança e para a soberania nacional, né? É um setor fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, para escoamento de cargas, de pessoas, transporte de pessoas, de cargas, né, de maneira regional, nacional, internacional. É um setor que necessita regulação estatal e ele tem também padrões internacionais. Então, essas são algumas questões que a gente coloca antes da gente exatamente entrar no conteúdo sobre regulamentação e desregulamentação do setor aéreo. Gente, lembrando que se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, vocês já sabem que eu gosto da troca, então qualquer coisa é só, tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma questão, vocês vão agregando aqui e a gente vai trocando ao longo da aula. Bom, a primeira coisa que a gente precisa colocar e entender são os órgãos internacionais relacionados ao setor aéreo. O principal deles é a IATA, a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Quem está aqui e trabalha em agência, em operadora e que faz emissão de bilhete aéreo, conhece esse órgão, né? Já ouviu falar sobre esse órgão, porque para uma agência emitir bilhete aéreo, ela precisa ter a IATA, né? Então, quem trabalha com isso, com certeza já ouviu falar, já soou. Eu não sei se vocês já ouviram falar em outras, de repente na disciplina de agenciamento, vocês ouviram também. Então, é a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Ela representa hoje, esse é um dado atualizado, né? 350 empresas e que detém 80% do tráfego mundial. A IATA, então, ela define padrões contratuais, define bilhetes, né, o valor das tarifas, não o valor, mas fala sobre isso, e as indenizações, que a gente sabe que no setor aéreo, a gente vai falar mais para frente sobre isso, no Brasil, são questões bastante relevantes. E a gente tem a OACI, é uma agência da ONU criada pela Convenção de Chicago, em 1944, que foi uma convenção importante para essa questão da regulamentação do transporte aéreo, né, do setor aéreo, a nível mundial. A gente vai falar sobre ela. Então, a OACI, ela desenvolve princípios e normas de navegação aérea internacional. Então, esses órgãos internacionais, eles são bastante importantes, a IATA e a OACI. Essa convenção de Chicago, então, que é um momento importante para a gente entender a evolução do transporte aéreo, não só no Brasil, mas em termos mundiais também, né? Foi uma convenção, então, que aconteceu em Chicago, em 1944, reuniu 52 países e criou, então, essa agência da ONU
que atua, como eu falei, nos princípios e normas de navegação aérea internacional. Essa convenção, ela estabeleceu as liberdades do ar. Essa é a principal questão. Eu não sei exatamente se vocês já entraram em contato com essas liberdades do ar, se vocês já ouviram falar sobre isso, que são os direitos de voo, né, para a gente voar de um país a outro, inclusive sobrevoando países que estão no meio dessa rota. A gente precisou, em algum momento, estabelecer essas legislações, né? Essas regulamentações, essas normas, né? Em relação a como se pode voar entre os países a nível internacional, a nível mundial. Eu tenho uma lembrança de quando eu aprendi isso, de quando eu estava na graduação, e foi algo que realmente me impactou, porque eu realmente, antes de chegar na graduação, antes de estudar turismo e ter a disciplina de transportes, eu realmente não tinha, não sabia dessa história, não sabia como isso tinha se dado, né, a nível mundial. Então, essa é uma questão bastante importante. Então, quando a gente está falando sobre regulamentação do setor aéreo internacional, mundial, né? Então, essa convenção que criou esse órgão, né, internacional da ONU em relação ao transporte aéreo internacional, estabeleceu essas liberdades do ar, são esses direitos de voo que eu já vou falar, explicar cada um deles. Essa convenção também estabeleceu que seriam aceitas apenas as primeiras e as segundas liberdades do ar de forma multilateral, né, entre todos os países. E os demais acordos, eles vinham de acordo bilaterais, né, que são acordos entre dois países. Então, a gente tem aqui as 5 principais liberdades do ar que foram colocadas, né, em 1944 na Convenção de Chicago. Então, para a gente estabelecer o voo entre dois países, passando por alguns países, né, no meio da rota, a gente precisou estabelecer essas liberdades. Então, a primeira liberdade do ar é o direito a sobrevoar o espaço aéreo de um terceiro país quando a aeronave estiver interligando outros 2 países. Então, aqui, eu coloquei as liberdades do ar. Aqui a gente tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E aqui a gente tem exemplos, que, né, eu acho que fica mais fácil da gente entender com um exemplo falando exatamente sobre os países, né? Então, esses 2 exemplos aqui, gente, são esses 2 prints, né, de tela, esses 2 são do livro do Palhares, esse livro que eu falei, que está disponível lá em PDF, nessa unidade lá no CIGA. Então, essa é a primeira liberdade do ar, uma empresa aérea brasileira, com a aeronave brasileira, voando, por exemplo, de Porto Alegre para Buenos Aires. Então, ela está sobrevoando Brasil para a Argentina. Só que ela sobrevoa o Uruguai, ela passa pelo Uruguai. Então, isso é permitido. Essa é a primeira liberdade do ar. Então, a gente está saindo lá de Porto Alegre, a gente está indo para Buenos Aires, Porto Alegre no Brasil, estamos indo para Buenos Aires na Argentina. Essa rota, né, a gente sair do Brasil e ir para a Argentina, a gente sobrevoa parte do Uruguai. Então, a gente tem a liberdade do ar de que a gente pode fazer isso. Então, essa é a primeira liberdade do ar. A segunda é o direito a fazer escala técnica num determinado país, apenas para reabastecimento da aeronave, sem embarque ou desembarque de passageiros, quando uma aeronave estiver voando entre 2 outros países. Então, vamos imaginar, um voo saindo de São Paulo, no Brasil, e esse voo ele está indo para Tóquio, no Japão. E aí ele pousa, ele faz lá uma escala em Los Angeles, nos Estados Unidos, e nesse caso a gente não tem nem embarque e nem desembarque
de passageiros ou carga. Então, a gente tem apenas o reabastecimento da aeronave, né? Então, ele sai daqui, para lá nos Estados Unidos, faz o reabastecimento da aeronave, não tem embarque e desembarque, e o voo segue lá para o Japão, segue para Tóquio. Essa é a segunda liberdade do ar. Então, voltando o slide anterior, na Convenção de Chicago, fica como norma, né? Que essas primeiras duas liberdades do ar, elas seriam feitas de forma multilateral, né? Entre vários países. E aí, a partir da terceira, seria entre acordo entre dois países, né? De forma bilateral. Então, a terceira liberdade do ar, a gente tem um direito de uma companhia aérea levar passageiros do país ao qual pertença para o outro país. Então, uma empresa brasileira, com aeronave brasileira, voa de Brasília, no Brasil, para Lima. Em Lima, a gente tem a permissão de passageiros e cargas provenientes de Brasília. E a quarta liberdade do ar é o contrário, o direito de uma empresa aérea trazer passageiros de um país a outro ao qual pertence. Então, é uma empresa aérea brasileira, com a aeronave brasileira, ela sai de Lima, no Peru, e ela vai em direção a Brasília. Em Brasília, a gente tem o desembarque dos passageiros e as cargas provenientes lá de Lima, no Peru. E a quinta liberdade do ar, ela é um pouco diferente da segunda, né? Que a gente tem o direito de fazer escala no determinado país, aí sim, com embarque e desembarque de passageiros, quando uma aeronave estiver voando entre dois outros países. Então, a gente sai de um voo de São Paulo, então, indo para Tóquio, o voo sai de São Paulo, ele pousa lá em Los Angeles, a gente tem desembarque de passageiros, a gente pode também ter embarque de outros passageiros e outras cargas, e aí esse voo segue, assim, para Tóquio, lá no Japão. Então, essas são as 5 principais liberdades do ar, então, que elas foram estabelecidas, essas normas, com essas possibilidades da gente ter o voo entre diversos países a níveis mundiais e a regulamentação disso, né? De como poderia ser. E aí, os países eles fariam acordos entre si para que isso fosse estabelecido, né? Então, isso é realizado. Então, lá na Convenção de Chicago, em 44, e aí a gente tem o estabelecimento das liberdades do ar. Então, são os direitos de voo. Até aí tá tudo bem, gente? Então, aí a gente também tem a gente hoje tem 9 liberdades do ar, e da quinta à nona, a gente tem uma regulamentação, um estabelecimento em termos de operações com escalas e voos entre países estrangeiros. Então, é essa questão mais de escala mesmo. Gente, até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo como um grilo, professor. Bem tranquilo. Ok. Show. Então, a gente tem 2 tipos de regulamentação, né? Quando a gente está falando de regulamentação no setor aéreo. Professora, com licença, a senhora tem ciência que não tem mais slide, né? Saiu de novo? Sim, senhora. Ai, gente, não é possível. Que coisa estranha isso hoje, né? Do nada. Eu não sei por que está rolando isso, não. Pronto. Ó, eu vou colocar na Voltou. tela cheia e vocês me dizem se ele vai sair de novo. Saiu, professora. Ai, gente, que socorro.
Tem dias que a tecnologia nos humilha. Mas eu sou brasileira e eu não desisto. Ai, ai. É porque aí a letra fica muito pequena, né? Sumiu de novo ou tá aí? Sumiu. Deixa eu fechar e abrir de novo. Aí é fogo, a gente não sabe se é do computador, se é do Mix, se é do PowerPoint. Acho que pode ser no computador, que tá meio estranho hoje. Não tá lendo direito o. Peraí, gente, só um minutinho, deixa eu ver. Foi? Ou sumiu? Sumiu, não tô vendo nada. Sumiu? Sumiu, professora. É. Sumiu, professor. Gente. Peraí, só um minutinho. Hum. Pronto, professora, está aparecendo. É. É...
Acho que dá para ver, né? Bom, vamos lá, gente. A gente tem dois tipos de regulamentação. Primeira coisa, eu não sei se todo mundo sabe o que é regulamentação, né? A gente regulamentar alguma coisa é a gente estabelecer uma série de normas e diretrizes para que aquilo funcione, né? Falando de uma maneira bem simples mesmo. Acho que é importante para a gente entender o que significa regulamentar, né? E aí a gente tem os órgãos, né, que regulamentam. Então, importante a gente saber o que é regulamentar, né? E estabelecer, então, essa série de normas para que determinado setor econômico funcione, né? Então, a gente tem as regulamentações econômicas, como a gente viu, essas regulamentações em relação às liberdades do ar, elas são regulamentações econômicas, né? Então, a gente tem os direitos de tráfego, também conhecidas, então, como as liberdades do ar, o controle de tarifas, a gente tem controle de tarifas, a gente tem uma regulamentação econômica, e a capacidade de tráfego também. E as não econômicas, a gente está falando em relação às normas técnicas e de segurança, tais como os padrões de fabricação, periodicidade da manutenção e operação das aeronaves, o número de tripulantes necessários e quais as suas atribuições. Então, a gente tem essa questão de, né, isso é regulamentado pelas agências reguladoras, né? Quantos tripulantes a gente precisa para cada tipo de aeronave? Então, e quais são as atribuições e funções de cada um? Então, isso é uma regulamentação que é necessária e que é feita, né? A questão de treinamentos, além de, a gente sabe que a gente tem uma série de treinamentos nesse setor, né? Especialmente em relação à segurança, em relação às mudanças, cada tipo de aeronave tem um tipo de treinamento específico e a tripulação ela é treinada para aquele tipo de aeronave. Então é importante a gente saber isso, né? Então isso é importante para o setor aéreo, além de estabelecer as normas para a infraestrutura aeronáutica. Então, em relação aos aeroportos, serviços meteorológicos, aerovias. Então, tudo isso são regulamentações não econômicas e o mais importante quando a gente está falando, né, são as regulamentações em relação à segurança. É um setor que demanda, que precisa muito em relação a isso, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso. A regulamentação, ela evita os monopólios, né? E ela garante a estabilidade do setor. Qualquer dúvida, vocês me falam, hein, gente? Me digam aí. Bom, a gente tem a diferença, né, entre a regulamentação, que a regulamentação ela é estabelecida por maior controle estatal, prioridades em relação à segurança e à estabilidade. Já quando a gente tem a desregulamentação do setor aéreo, a gente abre para liberdade de mercado, tarifas menores e para possibilidade de inovação. A gente vai falar sobre isso e a gente vai trabalhar especialmente com um exemplo brasileiro, né? Como é que isso se dá aqui no Brasil. Então, o processo chamado de desregulamentação, ele pode ser tratado como uma política de maior liberdade comercial e operacional, dando maior liberdade para as empresas aéreas, na qual
Então, essas empresas, elas passam a estipular as suas próprias tarifas, as suas próprias rotas e frequências desejadas, sem a necessidade exatamente de autorização do poder concedente, do governo. A gente vai ver como é que foi esse processo aqui no Brasil de desregulamentação do setor aéreo, sendo que é um setor que ainda é bastante regulamentado pelo governo. Então, no processo de desregulamentação, a gente tem uma maior liberdade, então, para as empresas aéreas, recapitulando, a estipular as suas próprias tarifas, as empresas aéreas que vão fazer as suas próprias tarifas, as suas próprias rotas e as frequências desejadas do voo. Um setor menos regulamentado propicia, né? Essas que são questões fundamentais. Menor regulamentação, a gente tem a maior competição entre as empresas, a gente gera tarifas menores, né? As empresas estão competindo muito, a gente tem tarifas menores, e aí a gente tem um maior aumento da demanda. Esses são os reflexos de um processo de desregulamentação do setor aéreo. Então, quando o setor aéreo ele é menos regulamentado, a gente tem maior competição entre as empresas, a gente gera tarifas menores e a gente tem um maior aumento da demanda. E aí isso tem diferença entre os países. Eu recomendo, na aula de hoje, a gente vai tratar do caso brasileiro, né? Que obviamente é o que mais nos interessa. Mas no livro do Palhares, ele traz o processo de desregulamentação de vários países, Estados Unidos, especialmente Europa. E aí, esse fluxo aqui que a gente está vendo, menor regulamentação, maior competição entre as empresas, tarifas menores, maior demanda, nos países são diferentes, né? De acordo com a regulamentação de cada país. Então, se vocês tiverem curiosidade, né? A gente falou sobre isso na aula passada, né? Quem já viajou aí de Ryanair, que é a companhia low cost, especialmente na Europa, né? Então, sabe que a gente tem, comparativamente ao Brasil, a gente tem um setor aéreo lá menos regulamentado. Então, para a gente entender um pouquinho, né, dessas diferenças. Essa regulamentação, então, é feita por cada país, por isso que a gente tem a regulamentação diferente entre os países, né? E o que gera uma série de reflexos no setor aéreo de qualquer país, né? Bom, o processo de desregulamentação do setor aéreo brasileiro, ele começa a acontecer a partir da década de 90, com uma abertura econômica e uma flexibilização, né? Antes desse período, o setor aéreo brasileiro, né? Então, ele era altamente regulamentado e o governo, ele estabelecia as rotas, as tarifas, as frequências, para que as companhias aéreas seguissem, né? O órgão regulador daquela época, ele era o DAC, que era o Departamento de Aviação Civil. Em 2006, o DAC, ele se transforma, né? Ele vira aí a ANAC, que eu acredito que todo mundo conheça, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Já vou colocar qual é o objetivo da ANAC, né? Mas é importante a gente saber que, a partir então da década de 90, a gente tem uma política de flexibilização no Brasil, não de desregulamentação total. Então, a ANAC ela é responsável por regular e fiscalizar as atividades da aviação civil e a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil. Então, esse falando, é bem recente, né? Essa responsabilidade da ANAC, então é a agência reguladora da aviação civil e da infraestrutura tanto aeroportuária quanto aeronáutica no Brasil. Então, a ANAC. Então, como é que foi esse processo a partir da década de 90, né? A gente tem um programa federal de desregulamentação,
a partir desse decreto que vocês estão vendo aí, a gente tem a introdução da banda tarifária. A gente tinha, então, antes desse período, antes da década de 90, então as tarifas elas eram estabelecidas pelo governo federal, e a partir da introdução dessa banda tarifária, a partir da década de 90, as empresas elas poderiam dar descontos superiores, colocarem a tarifa, né? Mais 32% dessa tarifa que era estabelecida pelo governo federal, ou menos 50% dessa tarifa que era estabelecida pelo governo federal. Então, a gente tem aí o que a gente chama de rango, né? Essa tarifa ela passa a ter uma possibilidade de flutuação. Se antes ela era uma tarifa que era tabelada, né? Colocada pelo governo federal, ela passa aí a ter alguma flexibilidade para mais ou para menos por parte das companhias aéreas. Então, é o início desse momento, né, de que as companhias aéreas elas poderiam ter algum tipo de flexibilidade. Então, é o que a gente coloca, é uma flexibilização das tarifas aéreas. E aí, em 92, a gente tem algumas portarias que sugiro que vocês possam ver com mais detalhes lá no livro, e a gente tem a criação das ligações especiais. Essas ligações especiais mais conhecidas como ponte aérea. Então, é o início da ponte aérea. As pontes aéreas, né? A gente tem algumas no Brasil. Então, é a criação dessas ligações especiais em 92. Bom, e aí a gente tem diversas fases dessa flexibilização no Brasil. De 90 a 92, a gente tem a criação, então, de novas tarifas e novas empresas. De 97, 98, é uma segunda fase. A gente tem uma maior variação tarifária, existe um rango maior, né, entre essa flutuação de tarifas, essa possibilidade de variação de tarifas. A gente tem a abertura de pontes aéreas, e aí a terceira fase, a fase final dessa flexibilização, a gente tem a liberação total das tarifas, com as empresas aéreas podendo colocar as suas tarifas, né? O governo não mais regulamentando essa questão, né? Então, as tarifas, as empresas aéreas, elas podem estabelecer as suas próprias tarifas, mas é importante colocar que tem muitas questões interessantes a essa flexibilização, né? Do setor da aviação civil no Brasil, né? As empresas aéreas, sim, elas podem estabelecer suas próprias tarifas, mas no final de cada mês a gente tem todas as empresas aéreas, elas precisam esqueci a palavra. Elas precisam... Ai, meu Deus. Pontuar isso para a ANAC. Elas precisam dizer para a ANAC quais foram as tarifas estabelecidas para todos os seus voos. Eu vou colocar no final dessa... eu ainda não disponibilizei, gente, esse PowerPoint. Eu costumo disponibilizar mais no final da disciplina, mas eu vou já disponibilizar, porque eu acho que ele pode ajudar vocês a fazerem a tarefa dessa unidade, né? E aí eu vou colocar todas as referências. Qual é a grande questão em relação à regulamentação, desregulamentação do setor aéreo e da aviação civil no Brasil? É que ele tem muitas atualizações, né? Ele vai atualizando ao longo do tempo. Então, a gente precisa também se atualizar. Preparando essa aula aqui, eu encontrei, e atualizando exatamente isso, né? Tem um trabalho em que a pessoa, eu acho que é um trabalho de pós-graduação, que o pesquisador, ele fala exatamente sobre isso, ele fala sobre as tarifas empregadas pelas companhias aéreas hoje no Brasil. E aí ele coloca isso, ele faz um comparativo das tarifas a partir dessas informações que as companhias aéreas têm a obrigação de dar para a ANAC.
né? Então, é uma liberação total das tarifas, mas elas precisam prestar contas à ANAC no final de cada mês. Então, eu acho que isso é importante para a gente ir entendendo de como esse setor é regulamentado no Brasil, né? Então, a partir de 99, né, quase chegando aí nos anos 2000, a gente tem essa liberação total das tarifas e a questão de alguns ajustes em relação à operação, alguns ajustes operacionais. Bom, então, inicialmente, essas empresas elas ganharam o direito de ter um desconto de 50% dos valores das tarifas. Depois, as tarifas poderiam aumentar até 32%, que é aquele rango que eu falei com vocês, né, aqui a banda tarifária, né? Então, isso vai evoluindo ao longo do tempo. Em 97, então, esse limite passou a ser 65%, e o limite superior ele foi abolido. E em 2001, então, as tarifas das linhas regulares elas foram totalmente liberadas. Então, é uma coisa que vai acontecendo progressivamente, né? Ao longo do tempo, aí a ANAC ela vai flexibilizando, digamos assim. Então, a gente tem alguns efeitos da flexibilização. A gente tem a entrada de novas empresas regionais. Nessa época, o setor aéreo, né, lá na década de 90, entendia como empresas regionais e empresas nacionais. Então, falando das regiões do Brasil, né, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, a gente tem a entrada de novas empresas regionais. A gente tem o crescimento da aviação regional, especialmente da TAM e da empresa Rio Sul, que posteriormente ela é comprada pela Varig. E a gente tem uma alta concentração e dificuldade de novas companhias a nível nacional. Isso acontece até a entrada da Gol. A entrada da Gol vai modificar o setor aéreo brasileiro. Não sei exatamente, gente, se vocês já tiveram em alguma outra disciplina falando sobre isso, sobre empresas de baixo custo, baixa tarifa, falando sobre como a entrada da Gol modificou a aviação civil no Brasil. Então, não sei exatamente se vocês já tiveram isso em alguma outra disciplina, né? Então, esse momento, né, a partir de 2001, a gente tem a entrada da Gol, e aí a Gol adota essa estratégia competitiva de low cost. Eu esqueci, me digam aí, gente, vocês me disseram, eu não lembro exatamente se vocês já tinham contato com esse... Eu falei um pouco sobre isso, né? Essas empresas aéreas low cost, de baixo custo e baixa tarifa. Só me relembrem aí se vocês já tinham tido contato com esse entendimento em outras disciplinas ou não. Me relembrei aí, eu não lembro exatamente se sim ou não. Me digam aí rapidinho se vocês já tiveram contato com isso. Durante Sim? o curso, eu acho que não. Não. Não? Não, professora, não, Tá, não tivemos. Talvez uma fala, outra coisa, mas diretamente Tá. não. beleza. Tá. Ó, gente, eu vou recapitular. Eu já tinha falado sobre isso lá na unidade 1, mas vou recapitular. As empresas, esse é um modelo de negócio do setor aéreo, tá? É um modelo de negócio. As empresas low cost, que em português quer dizer low, é baixo, cost é custo. Então, são empresas de baixo custo e baixa tarifa. O que acontece? Essas empresas, elas trabalham a partir de uma série de estratégias para baratear as suas tarifas. Geralmente, são empresas que têm o mesmo tipo de aeronave. Por quê? Porque a partir da mesma aeronave, a gente pode padronizar a nossa tripulação, os nossos comissários, e a gente dá o mesmo treinamento para a nossa tripulação, né?
do avião. Então, elas trabalham, geralmente, com o mesmo tipo de aeronave, que aí ela pode reduzir o seu quadro de funcionários, né? Porque os mesmos funcionários eles vão estar treinados para aquela aeronave. Elas trabalham com uma redução do assento do avião, né? São empresas, então, em que você vai bem estilo, bem apertadinho, né? A gente vai bem apertadinho ali, com um espaço pequeno mesmo. Então, ela tem mais assentos. Então, ela vende na quantidade, né? Ela ganha na quantidade. E aí, ela vai cobrar tudo que ela puder fora da tarifa exatamente da passagem. Ela vai cobrar pela bagagem, ela vai pagar. Se você não tiver a Ryanair, eu não sei exatamente se hoje em dia ainda é assim, mas há 5 anos atrás ainda era. A gente precisava imprimir o cartão de embarque. A gente precisava imprimir uma determinada questão. E aí ela cobrava para imprimir. Você não tem nenhum tipo de alimentação no voo, então ela cobra desde a água até a sua refeição. Então ela vai cobrando por cada coisa, cada item que você tem, fora a sua passagem. Então ela ganha então na quantidade e nessas tarifas extras que ela vai colocando. Desde o que você consome no voo, os serviços que você tem no voo, até a sua bagagem. Então, esse é o modelo de negócio dessas empresas aéreas que trabalham com o low cost, ou baixo custo e baixa tarifa. Então, a empresa, a Gol, ela entra no mercado brasileiro com essa proposta. Não sei quem lembra disso, né? Foi um grande frenesi quando a Gol entrou no mercado. Finalmente, o Brasil teria, né, esse modelo de negócio e aí as passagens iriam baratear. O que aconteceu durante um tempo, mas isso não se perdurou ao longo do tempo, e a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje também. Ô, professor, eu cheguei a viajar pela Gol pagando R$1. R$1? Pois é! Exato, exato. Ela lançava aqueles pacotes na madrugada, coisa, e a gente podia comprar passagem, aí comprava a ida R$1, a volta custava um Exato, pouco exato, mais, exato. tentava fazer. Realmente era outro mundo, né? Era outra coisa. O pessoal está falando, a impressão não existe mais. Sim, teve um momento, então, que a gente tinha que imprimir um determinado. Eu acho que era o bilhete, sim, eu acho que era o bilhete aéreo. Não lembro exatamente se era isso. Tinha que imprimir determinada questão e a Ryanair pedia que chegasse impresso. E caso você não tivesse, eles cobravam um preço absurdo, assim, sei lá, 50 euros para você imprimir o bilhete aéreo. Era uma questão assim absurda. Então, essas empresas, elas cobram o absurdo além das tarifas regulares, né? Do seu voo em si. Então. Professor, você podia participar do bingo, comprando cartãozinho. Tinha um bingozinho lá, bem interessante. Aham. Pois Bom, então, em 2001, a gente tem a entrada da Gol no mercado, né? Então, com esse modelo low cost, low fare, baixo custo e baixa tarifa. Então, a gente tem um momento de democratização do transporte aéreo, né? E o aumento da concorrência. Essa é a grande questão, né? Que aí a gente começa a ter uma concorrência maior. À medida que a Gol vai aplicando uma tarifa menor, as outras empresas também precisam, né, melhorar as suas tarifas para que possa concorrer no mercado ou, né, quebrar. Então, é isso, né? A gente tem o aumento da concorrência a partir desse modelo de baixo custo, baixa tarifa. Bom, peraí. E aí, eu acho importante a gente colocar que, no caso do Brasil, o Estado, então, ele entende a relevância desse setor para a economia, né?
e ele quer manter essa estrutura de mercado firme. Então, ela ainda protege, então, as relações competitivas, garantindo a concorrência e a satisfação dos consumidores como prioridade, além da segurança nos serviços prestados e dos equipamentos utilizados. Então, no Brasil, a ANAC, né, a regulamentação do setor de transporte, a gente ainda prioriza a satisfação dos consumidores, além da questão da segurança e dos equipamentos. Isso é importante a gente levar em consideração, tá, gente? Que à medida que a gente está dizendo que para a gente ter empresas de baixo custo e baixa tarifa, a gente precisa ter um setor bastante desregulamentado, né? A gente precisa da desregulamentação do setor, a gente precisa da flexibilização do setor. O que não é exatamente o caso brasileiro. Então, no caso brasileiro, a ANAC ela ainda prioriza a satisfação do consumidor. E eu acho que essa é uma questão importante para a gente levar em consideração para entender o caso brasileiro. E aí, a gente tem algumas legislações e resoluções, né, como essa de 2019, que permite o investimento de capital. O PDF tirou aqui uma parte. Permite o investimento de capital estrangeiro na constituição de uma organização aérea brasileira, e essa resolução 515 de 2019 dispõe sobre os procedimentos de inspeção de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita nos aeroportos e dá outras providências. Então, a ANAC ela vai, ao longo do tempo, fazendo uma série de regulamentações, uma série de legislações e de resoluções para que a gente possa ter um setor, então, mais seguro. E aí, eu pincelei aqui alguns deles, né, algumas dessas legislações, mas não se encerra aqui, tá, gente? Eu acho que é isso que eu falei com vocês, né? Esse assunto, dentro da área de transportes, é algo que requer uma constante atualização por parte do pesquisador, né? Então, eu acho que isso é importante, né? E aí, aquela questão que eu falei com vocês das tarifas aéreas, né? Então, desde 2010, a gente tem a divulgação pela ANAC, né, dos dados de tarifas aéreas comercializadas que são registrados pelas organizações de transporte aéreo regular de passageiros, segundo os termos da companhia. Não. A resolução demonstra claramente a preocupação em manter a transparência e a competitividade justa no setor. Então, a gente tem uma questão que a ANAC ela preza, então, pela transparência e pela competitividade justa no setor de aviação civil no Brasil. Então, as empresas aéreas elas precisam colocar lá mensalmente e elas são disponibilizadas pela ANAC, então, de quais tarifas elas comercializaram durante um determinado período de tempo. Então, é isso, né? A agência reguladora brasileira preza, então, por essa questão da transparência, de uma competitividade justa, da satisfação do consumidor. Então, essas são questões importantes para entender o setor aéreo brasileiro. Então, voltando lá a essa questão do low cost no Brasil. Então, para a implementação dessa estratégia de baixo custo, é necessário, então, o quê? A redução dos custos operacionais por meio da atualização brasileira. Aqui eu já coloquei, gente, diante de todas essas desregulamentações no setor brasileiro, até chegar nos dias de hoje, essa é uma informação em um dos artigos que eu acessei, né?
para preparar a aula de hoje, um dos artigos que vai estar nas nossas referências bibliográficas desse slide, tá? Um dos artigos que eu pesquisei é um artigo atual, é um artigo de 2020, que trata exatamente sobre isso, sobre essa necessidade de desregulamentação e de atualização da legislação brasileira para que efetivamente esse modelo de negócio de low cost, esse modelo de negócio de baixo custo, baixa tarifa, pudesse ser exitoso no Brasil, né? E aí, essas são as conclusões a que esse artigo chega. E aí ele diz assim: para a implementação dessa estratégia de baixo custo no Brasil, é necessário, e aí são alguns itens, a redução dos custos operacionais por meio da atualização da legislação brasileira para o setor. Então, é um setor que tem a legislação brasileira em relação aos custos operacionais. Então, é muito custoso operacionalmente para as empresas aéreas. Então, seria necessário uma atualização dessa legislação brasileira em relação a isso. A redução de impostos sobre a querosene de aviação. Então, a querosene de aviação ela é alta no Brasil e a redução de impostos ela seria importante. Isso seria feito também através de legislação. Uma mudança na legislação para reduzir o excesso de processos. Essa é uma questão fundamental. Aqui no Brasil, a gente tem uma judicialização, ou seja, a gente processa muitas companhias aéreas, e isso é uma barreira também para a entrada de novas empresas. Né? As novas empresas ficam receosas de entrar no nosso setor, no nosso mercado, né? Porque a gente tem um excesso de processos contra as companhias aéreas, especialmente em relação aos atrasos e especialmente em relação aos extravios de bagagem. Então, a gente precisaria, então, de uma redução do excesso de processos, dessa judicialização em relação às companhias aéreas e uma maior padronização de aeronaves por parte das companhias aéreas. E aí é isso que eu falei, né? Quando a gente tem uma padronização de aeronave, quando a gente tem empresa aérea utilizando o mesmo tipo de aeronave, a gente tem uma redução de custos. Por quê? Porque a gente vai ter uma redução da tripulação, porque a tripulação ela vai estar treinada para aquele mesmo tipo de aeronave. Se a gente tem, numa mesma companhia aérea, aeronaves diferentes, a gente vai ter que ter tripulações diferentes, porque cada tripulação ela é treinada para um tipo de aeronave diferente. Gente, até aí? Deem um joinha aí. Beleza. Eu queria passar... eu nunca fiz isso, tá, gente? Eu não sei se seria possível. Eu queria... Isso, exato. Exato, Aline. Deixa eu ver se é possível. Eu queria mostrar para vocês, para a gente ser bem... bem... Como é que se diz? Bem contemporâneo. Eu queria passar para vocês um vídeo, um Reels de Instagram. Eu não sei se vocês conhecem o Viagem na Viagem. Vocês conhecem esse site? Não sei se vocês costumam... Quem tem o costume de viajar aqui, quem conhece, Viagem na Viagem é esqueci o nome dele, peraí. Deixa eu ver o nome dele. Esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui, deixa eu acessar a viagem. Para ver o nome dele. É bom falar, né? Ricardo Freire, lembrei.
O Ricardo Freire, ele, hoje em dia, ele é especialista em viagens no Brasil, em falar sobre viagens no Brasil. Ele, inclusive, faz parte de mesas em congressos de turismo Brasil afora. Assim. Ele é super respeitado. E ele, recentemente, ele publicou um Reels no Instagram dele falando exatamente sobre isso. Por que esse modelo no Brasil ele não dá certo a partir de uma barreira de uma legislação no Congresso? E aí eu acho que é interessante para a gente dar uma dinamizada na aula. Eu vou tentar aqui, não sei se eu vou conseguir passar esse vídeo. Vamos ver se eu consigo. Estou me aventurando aqui, gente. Vamos ver se dá. Eu vou abrir o vídeo e liberar o som. Aí vocês me dizem se vocês conseguem escutar o som do vídeo, beleza? Certinho, tenta aí. Esse projeto de lei para impedir as companhias aéreas de cobrar pela Certo. bagagem de mão, pois bem, deve ser aprovado com facilidade essa semana na Câmara. Você não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. No médio e no longo prazo, esse decreto é contra os nossos interesses. Ah, mas quanto que as companhias aéreas estão te pagando para você dizer isso? Gente, a coisa que eu mais gostaria era ter outras companhias aéreas que rompessem com a cartelização do nosso mercado de aviação. Essas nossas 3 companhias aéreas nacionais atualmente têm zero apetite de competição. Tá todo mundo feliz com a sua fatia de mercado. No mundo inteiro, o que regula o preço das passagens aéreas é a existência de companhias low cost. Na América Latina, a gente tem companhias low cost nos principais mercados: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, México, menos no Brasil. Por que será? Existem razões econômicas para não haver low cost no Brasil, como o câmbio, a instabilidade econômica, o imposto sobre o combustível de aviação. Mas também tem 2 aspectos importantes de legislação. Um aspecto é a grande judicialização existente. Todo o processo contra a companhia aérea no Brasil gera dano moral. Existem situações em que caberia dano moral, mas no Brasil a gente abusa e isso espanta novas companhias aéreas. O outro aspecto é justamente a cobrança de bagagem, que é essencial no modelo de negócios das low costs e que ainda não foi regulamentado pelo Congresso. Na verdade, a cobrança de bagagem despachada foi proibida pelo Congresso em 2022, mas a lei foi vetada pelo governo e até hoje o veto está sem ser apreciado, gerando o quê? Insegurança jurídica. E agora essa lei de proibição específica da cobrança por bagagem de mão só faz lembrar as low costs que por acaso estavam pensando em se instalar por aqui, que o Congresso não vai abrir mão do seu poder de inviabilizar o modelo de negócios deles, que já está estabelecido no mundo inteiro. Você acha que o Congresso deveria proibir a diária de hotel sem café da manhã? Nesse caso, você acha que o Congresso deveria definir quais itens devem ser servidos nesse café da manhã, incluído obrigatoriamente na diária do hotel? Você acha que o Congresso precisa interferir para acabar com a crise das filas nas salas VIPs, dos cartões de crédito nos aeroportos? Veja, a criação pela Gol ou pela Latam de uma tarifa que não inclui bagagem de mão é só um jeitinho lá deles de aumentar o preço da passagem sem aumentar o preço da passagem. É como quando um fabricante diminui a embalagem de um produto, ou a dúzia de ovos passa a ser uma dezena de ovos. Se não deixarem eles fazer isso, eles vão lá e só vão aumentar o preço mesmo, sem nenhum subterfúgio. Não existe controle de preços do Brasil desde o Sarney. Ah, mas começaram a cobrar as bagagens e o preço das passagens não caiu. Sim, porque a única coisa que pode fazer esse preço cair é a concorrência, e para isso a gente precisa de low costs. Olha só, você era criança ainda, então eu vou te contar que nos anos 90 as passagens eram tabeladas. Todo mundo pagava a mesma coisa e pouca gente conseguia viajar. Foi com a desregulamentação desse mercado que as viagens aéreas se democratizaram e começaram a aparecer o quê? As promoções. Só que toda vez que a gente aproveita uma super promo, tem alguém pagando muito mais caro do que deveria por uma passagem sem restrição ou comprada de última hora. O efeito das companhias low cost é aumentar a quantidade de passagens promocionais disponíveis para todo o mercado.
Olha, não vou enganar ninguém, é horrível viajar de low cost. Em algumas, como a Ryanair, chega a ser indigno. Mas essas companhias conseguem de fato aumentar a oferta de tarifas baratas, inclusive nas companhias convencionais que atuam nas mesmas rotas. Basta ver o caso das rotas para Buenos Aires e para Santiago, onde tem duas companhias low cost atuando e você consegue passagens a preço decente também pela Gol e pela Latam. O ideal seria a gente conseguir atrair uma dessas companhias low cost que já operam rotas internacionais para o Brasil, como a Sky ou a JetSmart, que são tão chilenas quanto a Latam, para operar rotas domésticas também. Mas com leis como essa da bagagem de mão, isso vai ficando cada vez mais distante, infelizmente. Pronto, pode me xingar nos comentários agora. Vai lá. Sabe esse projeto de... Bom, gente, eu acho que esse Reels, ele é bem didático, né, em relação a essa questão que no Brasil, né, depende, então, de legislação e de regulamentação. Deixa eu voltar aqui o... Então, não é à toa, né, que a gente tem dificuldade de que novas companhias low cost entrem no Brasil, né? Latam, Gol e Azul são ótimas, são ótimas. Então, a entrada de companhias aéreas low cost poderia viabilizar a redução de tarifas, a ampliação da concorrência entre empresas aéreas no Brasil, o que não tem ocorrido, né, visivelmente. Então, esse artigo que eu falei, junto com esse vídeo, eu acho que são bem didáticos em relação a gente entender por que esse modelo ainda não tem entrada no Brasil, né? E um deles é o excesso de processos, a judicialização em relação às companhias aéreas e essa necessidade de atualização da legislação brasileira em relação a esses custos operacionais, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Beleza. Gente, eu acho que eu vou dar uma corrida, porque... Bom, seguinte. Isso é o que eu tinha para falar sobre desregulamentação do setor aéreo brasileiro, né? Eu acho que essas são as questões mais importantes. Questões fundamentais, né? Eu acho que, falando a nível mundial, é a Convenção de Chicago, lá em 44, quando a gente tem o estabelecimento das liberdades do ar, acho importante a gente saber isso, quando isso acontece, né? A gente tem a IATA e a OASI como grandes órgãos internacionais do setor aéreo internacional. Aqui no Brasil, o processo de desregulamentação, então, ele acontece a partir da década de 90 e ele vai acontecendo gradativamente, né? A gente tem um processo inicialmente mais de flexibilização e aí a gente tem uma desregulamentação maior a partir dos anos 2000, com a flexibilização da questão das tarifas, né? Em 2001, a gente tem uma mudança significativa com a chegada da Gol, que atua nesse mercado como uma empresa de baixo custo, baixa tarifa, mas ainda assim, o setor aéreo ele é regulamentado, então, pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que preza mais pela satisfação dos passageiros, pela transparência e por uma concorrência justa. Isso, por outro lado, implica a dificuldade de empresas de baixo custo e baixa tarifa virem para o Brasil,
por conta dessa dificuldade de legislação, de flexibilização em termos operacionais, e, por outro lado, a gente tem uma judicialização, palavra difícil, mas uma judicialização em relação às companhias aéreas. Então, esse é o panorama em relação à regulamentação e à desregulamentação do setor aéreo. E aí eu vou pontuar, pessoal, questões relacionadas aos outros modos de transporte. Quando a gente está falando, então, do modo aquaviário, a questão crucial é o mercado de cruzeiros, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o turismo de cruzeiros no Brasil. Ele começa em 62, a gente tem a chegada dos navios da Companhia Nacional de Navegação Costeira. As atividades se desenvolveram bem pelas décadas de 70 e pelas décadas de 80. A Constituição de 88, a operação de cabotagem, que é a navegação com origem e destino dentro dos limites do país, isso é a cabotagem, ela foi totalmente proibida. Com essa questão, né, os navios de bandeira estrangeira ficaram proibidos de fazer a cabotagem no litoral brasileiro, o que, obviamente, impactou bastante esse setor de cruzeiros no Brasil, né? Se a cabotagem ela é proibida, então isso afeta o setor de cruzeiros. E em 96, a gente tem a desregulamentação e o retorno da permissão da cabotagem, e então essa lei ela foi revogada. Então, em 96, a gente tem aí uma melhoria no setor de cruzeiros com a lei é revogada, né? E a gente tem esse retorno, então, da permissão da cabotagem no Brasil. Mas eu não lembro se vocês... não sei se vocês lembram, na aula passada, eu falei sobre o mercado de cruzeiros no Brasil e falei que o mercado de cruzeiros no Brasil ele tinha um alto potencial, né? Porque a gente tem uma costa enorme e navegável, mas, ao mesmo tempo, era um setor que não destrinchava no Brasil. E muitas das questões têm relação com a legislação brasileira sobre o mercado de cruzeiros marítimos. A gente tem alguns entraves para isso, então, né? E aí, eu tirei, na aula da unidade 1, eu pedi que, se vocês tivessem interesse nisso, que vocês acessassem aquele artigo, que foi o artigo que vocês fizeram a resenha crítica da unidade 1, que é a construção de uma agenda para transportes e turismo. E aí, esse artigo, ele traz exatamente isso. Quais são esses entraves em relação a essas questões de regulamentação e legislação no Brasil para a gente efetivamente ter o potencial que a gente tem em relação à costa brasileira, mas que ela não é utilizada, né? Então, a gente tem... e isso está lá no artigo, tá, gente? Todos esses itens aqui eu retirei do artigo. Então, a gente tem a falta de competitividade em relação às taxas operacionais cobradas pelos portos brasileiros. É uma taxa alta em relação aos portos internacionais. Perdão. Então, a gente tem taxas operacionais nos portos brasileiros muito altas em relação às outras taxas em relação aos portos internacionais. A gente tem altos impostos, como a cobrança de impostos a navios internacionais em suas passagens no Brasil, o que não existe em nenhum outro país. Então, a gente tem a cobrança de impostos a navios internacionais. A gente tem o acesso limitado a créditos pelas prefeituras para que possam investir em infraestrutura portuária para receberem cruzeiros. A gente sabe que essa é uma questão da infraestrutura portuária, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente, junto ao Porto Maravilha, a gente tem uma melhoria dessa infraestrutura portuária aqui na cidade, mas a gente sabe que é uma questão para muitas cidades receberem cruzeiros.
a burocracia para a emissão de vistos para tripulantes estrangeiros, a ineficiência dos processos de alfandegamento e imigração da Receita Federal e, por fim, a insegurança jurídica devido à quantidade de ações trabalhistas no país que resultam em custos adicionais e imprevisibilidade das operações. Perdão, pessoal. Então, a gente tem todas essas questões que dizem respeito à legislação e à regulamentação do setor no Brasil. Então, essas taxas operacionais cobradas pelos portos, os altos impostos a navios internacionais, o acesso limitado a crédito para que a gente possa ter uma melhor infraestrutura portuária no Brasil, a burocracia para emissão de vistos para tripulantes estrangeiros, a ineficiência dos processos em relação à alfândega e à imigração da Receita Federal brasileira e a insegurança jurídica em relação às ações trabalhistas que resultam, então, em custos adicionais e a imprevisibilidade das operações por parte das empresas que atuam nos cruzeiros marítimos. Então, esses são os entraves que a gente tem para a gente entender um pouquinho aquilo que eu falei lá na primeira aula, né? Lá na aula da unidade 1, que por que a gente tem um alto potencial em relação à nossa costa, mas que a gente não recebe tantos cruzeiros quanto a gente poderia em relação ao nosso potencial. Então, esses são só alguns que têm a ver com essa aula de hoje, tá, gente? A gente tem outros entraves lá nesse artigo, eles destrincham mais e trazem outras questões que impactam nisso também. Bom, para a gente falar sobre o órgão internacional, né? A gente tem, em inglês, né? A gente tem a CLIA, que é a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. A gente tem uma associação internacional, né? Mas a gente tem a CLIA brasileira, que é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 2006, que tem o objetivo de atuar na regulamentação, promoção e expansão dessa atividade no Brasil. Essa associação, então, faz parte da Cruise Lines International Association, que é a CLIA, que é essa associação internacional, que é essa voz unificada e principal autoridade da comunidade global de cruzeiros marítimos. Então, a associação, né, que faz essa regulamentação, a gente pode, que é importante, é a CLIA Brasil, e em termos internacionais, é a CLIA a nível global, né? Inclusive, nesse artigo, essa instituição, ela traz uma série de dados que falam sobre os cruzeiros marítimos, não só no Brasil, mas a nível internacional, e trazem uma série de dados, e dados a gente sabe que são importantes para o planejamento, né? Então, nesse artigo, eles trazem alguns dados, e quando eles vão analisar essa parte de cruzeiros marítimos do Brasil, alguns dados da CLIA Brasil, que são dados fundamentais para a gente entender o setor e para a gente planejar o setor, né? Então, para vocês entenderem aí. E aí, quando a gente está falando... Bom, saindo então do transporte aquaviário, entrando no transporte rodoviário, a gente tem a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a agência que faz a regulamentação do transporte rodoviário no Brasil, e a gente vai ver também, mais lá frente, do ferroviário também. A ANTT, então, ela tem por finalidade regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de exploração da infraestrutura de transporte, visando garantir a movimentação de pessoas e bens, harmonizar os interesses dos usuários das empresas concessionárias e de entidades delegadas, preservando o interesse público, arbitrar os conflitos de interesses, obviamente, e impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica. Então, a agência reguladora que faz o transporte rodoviário, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Bom, o que é importante para a gente falar sobre
de mudanças em termos de legislação em relação ao transporte rodoviário é que, a partir de 95, a ANTT ela dá o início ao processo de implantação do programa de concessões rodoviárias. Essa é uma questão fundamental, né? Que é o momento em que a gente tem a privatização, né? A concessão, né? No caso. Onde a gente transfere as rodovias federais para a iniciativa privada, né? Então, nesse programa de concessões rodoviárias, um número considerável de rodovias federais foi transferido para a administração dos estados. Os estados, por sua vez, continuaram a descentralização das rodovias, transferindo-as à iniciativa privada. Então, hoje em dia, o que acontece? A gente tem várias rodovias administradas por empresas privadas no Brasil que, para garantir a prestação de seus serviços, cobram tarifas nos pedágios. Então, a partir de 95, a gente tem o início do programa de concessão rodoviária, que é quando aí sim a gente tem as rodovias, elas passam a ser administradas por empresas privadas. E aí, em consequência disso, elas passam a cobrar pedágios, né? A gente passa a pagar, se a gente vai se deslocar de um ponto a outro, se a gente vai passar por alguma rodovia, e ela é administrada pela iniciativa privada, a gente tem a cobrança dos pedágios, né? Então, isso acontece a partir de 95, quem faz a regulamentação disso é a ANTT. E aí, a gente fala, né, sobre... Essa é a principal questão, né, gente? Quando a gente está falando de regulamentação, a gente fala da principal, da agência reguladora, e qual é a principal questão, né? A gente tem a concessão, então, das rodovias para a iniciativa privada, e a gente tem a cobrança de pedágios nas rodovias brasileiras a partir de 95. Esse processo começa, então, em 95. E, por fim, quando a gente está falando sobre transporte ferroviário, então, a rede ferroviária federal, ela foi criada em 57 com o objetivo de promover o desenvolvimento sobre trilhos no país. Essa empresa ela foi dissolvida em 99 e extinta oficialmente em 2007. A privatização da malha ferroviária brasileira, ela acontece no final da década de 90 do século 20, né? No final da década de 90, então, e promoveu uma divisão de lotes em concessão. Então, as concessionárias, oriundas do setor privado, elas apresentaram interesse no transporte de carga, né? O que aconteceu, né? Então, a gente tem a privatização a partir da década de 90, aí a gente tem a concessão para empresas privadas, e o que acontece é que elas apresentam interesse no transporte de carga. E o que acontece, em decorrência disso, é que o transporte de passageiros ele vai sendo gradativamente extinto no Brasil. Então, essa é a principal questão em relação ao transporte ferroviário, né? Que é quando efetivamente a gente tem a concessão dessa malha ferroviária para as empresas privadas, e aí a gente tem praticamente a extinção do transporte de passageiros no Brasil com o transporte ferroviário. O transporte ferroviário, ele também é regulamentado pela mesma agência do transporte rodoviário, também é regulamentado pela ANTT. E é importante a gente levar em consideração que a malha ferroviária brasileira, ela é praticamente a mesma da década de 40, e ela tem 30 mil quilômetros. Então, é uma malha ferroviária, comparativamente a outros países, é uma malha ferroviária enxuta, né? Ela não é exatamente muito grande. Gente, comentários, dúvidas, questões? Dá um joinha aí, tudo bem, tudo certo? Bom, então a nossa área, a nossa aula e o nosso conteúdo focou mais no modo
por conta da importância, né, gente, em relação à regulamentação e desregulamentação da aviação civil no Brasil. E aí, então, mais uma vez, repito, sugiro que vocês deem uma olhada no livro em relação a isso, em relação ao setor aquaviário, ferroviário e rodoviário. Eu citei mais as agências reguladoras mesmo, e as principais, o que realmente modificou o setor em termos de regulamentação, né? Que no caso do setor ferroviário e rodoviário são as concessões, né? É a abertura para a iniciativa privada que mudou bastante no caso do Brasil. Eu vou fazer agora, então, vou passar para explicar um pouquinho da nossa tarefa dessa unidade, né? Só um minutinho. Bom, gente, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, peraí. Bom, então, como eu comentei com vocês, devido à importância da questão da regulamentação do transporte aéreo, o assunto do nosso Fórum 2 é sobre isso. Ele tem um objetivo, então, de discutir como a regulamentação foi mudando o setor aéreo ao longo do tempo, considere também as mudanças da regulamentação para o turismo, quais são os órgãos responsáveis por essa regulamentação, como as discussões sobre sustentabilidade e tecnologia na contemporaneidade impactam nessa equação. Compartilhe exemplos que possam enriquecer as reflexões sobre o tema. E aí eu coloco que lá naquele artigo da unidade 1, que vocês fizeram a resenha crítica, tem alguma coisa falando sobre sustentabilidade e tecnologia em relação a essa questão da legislação e regulamentação do setor. Eu sugiro que vocês deem uma olhada lá para que pode agregar esse fórum. E eu acho que boa parte da aula a gente contemplou, né, essas discussões em relação ao fórum, mas se vocês quiserem, né, puxar algumas das legislações atualizadas da ANAC, eu acho que seria legal também, né? E falando de cada uma dessas legislações, das resoluções, eu acho que seria interessante também para ir a gente compondo isso, né? A gente não dá aqui na aula, não tem como exatamente citar tudo, né? Mas isso vai mudando ao longo do tempo, eu acho importante colocar isso, que a gente sempre tem que se atualizar em relação a isso. E aí a gente tem a nossa tarefa da unidade 2. Deixa eu aumentar um pouquinho para... Ó, gente, é o seguinte, a nossa tarefa da unidade 2, a gente vai fazer como se fosse uma situação hipotética, tá? Vocês foram convidados para ministrar uma palestra sobre um dos temas abaixo, que é basicamente os temas dessa unidade 2, né? A regulamentação no setor de transporte, os principais organismos do setor de transporte, a legislação de transporte, e aí a acessibilidade ficou para a nossa live 3, tá?
eu vou dar uma pincelada em acessibilidade na nossa live 3. A importância da acessibilidade no setor de transporte. E aí, eu coloquei, achei que seria interessante também colocar, porque os avanços tecnológicos e a sustentabilidade, ela permeia tudo, né? Permeia a legislação, permeia a regulamentação, permeia os organismos do setor de transporte. Então, eu achei que poderia sair algo interessante. Então, os avanços tecnológicos e sustentabilidade, suas relações com o setor de transporte. Né? Então, vocês vão escolher um desses temas, gente. Ou vai ser regulamentação, ou vai ser organismos, ou vai ser legislação, ou vai ser acessibilidade, ou vai ser avanços tecnológicos e sustentabilidade. Vocês vão escolher só um, tá? Como é que vai ser estruturado essa tarefa, né? Vocês vão dividir em tópicos, inicialmente. Eu vou apresentar os tópicos, vocês vão abordar em sua palestra, e depois vocês vão explicar cada tópico de maneira resumida, em formato de texto. Então, vocês vão criar tópicos, e em cada um desses tópicos, como uma palestra mesmo. Na palestra, quando vocês estão vendo uma palestra, não tem sempre um sumário da palestra? Na aula de hoje, a gente vai na palestra de hoje, a gente vai falar sobre isso, isso, isso. E aí o palestrante ele não vai destrinchando cada um desses conteúdos? É basicamente isso. Vocês vão colocar os tópicos. Por exemplo, se fosse a regulamentação no setor de transporte, vocês poderiam dividir pelo tempo, né? Antes da década de 90, durante a década de 90, início dos anos 2000 e chegada da Gol e mudança no mercado. Esses poderiam ser os 3 tópicos. E aí cada um vai definir como é que vocês desejam organizar essa apresentação, né? Mas é basicamente os conteúdos principais que vocês vão trabalhar nessa palestra, né? Nessa suposta palestra, e aí vocês vão destrinchar esses conteúdos, o que seria pertinente em cada um desses tópicos. Então, vocês vão apresentar esses tópicos e depois explicar de maneira resumida em formato de texto. Né? Vocês vão escrever um texto para cada um desses tópicos que vocês vão abordar, né? Então, o texto ele deve ter no mínimo 2 páginas e no máximo 3, e aí a questão da formatação. E esse trabalho ele pode ser realizado individualmente ou em dupla. Né? Na disciplina passada, Sociologia do Lazer, vocês pediram, professora, se pudesse em dupla, ajuda. Então, nesse trabalho dessa unidade 2, eu atendi aí o pedido de vocês. Então, o trabalho ele pode ser realizado individualmente ou ele pode ser realizado em dupla. Beleza? Então, é basicamente isso, gente. Vocês vão escolher um tema, vocês vão colocar os tópicos principais, ou seja, vão destrinchar esse tema em alguns tópicos principais, em questões principais, e vocês vão explicar, resumir cada um desses tópicos. É uma tarefa que vocês vão postar lá no Siga. Já está lá, a tarefa já está lá, aí vocês vão postar o documento lá no Siga. Fala, Marcos. Professora, boa noite de novo. Mas não é para... A gente vai preparar, ficou claro para mim, mas nós não iríamos apresentar em lugar nenhum, no sentido aqui na próxima live, não. É só preparar. Isso. É como se vocês estivessem planejando uma palestra. Qual seria o conteúdo dessa palestra? Vocês não vão exatamente apresentar, não é uma apresentação oral. É o planejamento de uma palestra através de um texto escrito. Qual seria esse conteúdo? Ok, professor, está claro, como uma noite escura. Bom, gente, alguém tem dúvida em relação à tarefa 2? Ninguém tem dúvida? Tudo certo? Alguém tem dúvida em relação à aula de hoje? Algum conteúdo ficou ainda? Faltou alguma coisa? Tudo ok? Professora, Tá bem claro? boa noite. Oi, Carlos Essa Henrique. tarefa
a gente escolhe um desses tópicos que está aí, né? Regulamentação, aí faz uma distribuição em três, como você explicou aí, nós temos aqui os temas: legislação de transporte, principais organismos do setor de transporte. A gente escolhe um desses aqui, divide em 3 tópicos, é isso? Não, você vai dividir em quantos tópicos você quiser. Eu dei um exemplo de 3, que seria uma possibilidade, né? Mas vocês Pronto. é que vão definir quantos tópicos. E aí tem que ter 2 páginas, é isso? Isso, no mínimo 2 páginas e no máximo 3. Ah, tranquilo. Está ok, entendi. Obrigado. Ó, pessoal, eu sugiro que além do... hoje eu já vou mandar os slides para que os slides já sejam publicados, eu acho que ele pode ajudar na elaboração dessa tarefa, né? Mas eu acho que o livro pode ajudar bastante vocês, tá? No desenvolvimento dessa tarefa. Né? Além do que vocês, né? Do que vocês se interessarem, né? Vocês pesquisarem. Fiquem à vontade também de pegarem outros artigos específicos sobre esses temas, mas é porque o livro ele aglutina muito todos os temas, né? Boa, Caio. É isso, é escolher só um desses temas, dividir nos principais tópicos e explicar cada um desses tópicos. Beleza? Bom, pessoal, então, se não temos mais nenhuma dúvida, queria agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigada. A presença